Senhor Leandro, como é que o senhor está? Muito boa noite. Obrigado novamente pela presença. Estão falando sobre bom atendimento e a gente só tem elogios de você, rapaz. Pô, é bondade do seu público. Né? Não, é sinceridade. Não bondade, é sinceridade. Legal. Porque o meu público, quando a coisa não acontece, né, olha, a prefeitura não está vindo aqui, eles falam. Sim, né? sim. E quando tem um apoiador, que é o caso da Defere, que faz com excelência aquilo que acredita, só vem elogio. Acabei de falar, você viu que a Vanessa colocou? Pô, você apresenta bem, é legal ver você aí apresentando, porque a gente faz com amor. Sim, e eu sei que você tem amor naquilo que você faz. Sim, né? Não é um trampolim, não é um acaso, Exatamente. não é um caça-níquel. Você faz com amor. Exatamente. É por isso que você está aqui no programa, porque senão a gente ia bater um papo também. Obrigado, viu? Obrigado por você tratar tão bem os nossos telespectadores, viu? Eu agradeço sempre e a palavra é essa, Neto, é o amor. De fato, eu sou apaixonado pelo direito previdenciário, Neto. Para mim é um hobby estar no escritório conversando com os meus clientes sobre direito previdenciário, aposentando Piracicaba e região. Então, para mim não é peso algum, pelo contrário, é um prazer, é uma alegria estar junto, principalmente ao público do programa Piracicaba Agora, por isso que a gente atende bem, porque gosta do que faz. Já destacando o novo endereço, viu? O novo endereço da Defere, pode abrir para nós, por gentileza? O novo endereço da Defere está aqui, olha só que legal. Ele abriu aqui embaixo, tá bom, tá ótimo. Ó, está então na Avenida Independência, 724, sala 33, está aqui no Liberty, Vila dos Frades, ok? Muito bacana, um prédio maravilhoso, o escritório tá lindo, você tem que visitar. E agora temos os novos telefones também, o 3377-0270, 3377-0280. Você pode ligar em um dos dois telefones para marcar um horário para o Leandro lhe atender lá no Liberty, o novo escritório. Eu não fui visitar você ainda, né, rapaz? Exatamente, Neto. Você viu que eu tô meio aqui chororô? Eu tô vendo também, não fui lá tomar o café ainda, e você não dá risada também, viu, Maria? Maria também não foi. Você não dê risada, que eu tô bicudo com os dois aqui. Nós vamos Agora que eu tava lendo assim, eu olhei, puxa vida, temos que ir lá. Vamos lá. Posso marcar? Você pode marcar? Marca pra mim lá, vamos lá. Pois não, Maria. Pergunta chegando com a Maria. Diga lá. Chegando, Leandro. Pergunta da Alessandra. Ela diz o seguinte, ó, gostaria de perguntar para o Leandro se eu consigo entrar com processo contra o Estado, devido eu trabalhar 20 anos em desvio de função pela Secretaria de Segurança Pública como escrivã, e agora estou com os meus nervos dos braços atrofiando. Puxa vida, hein? Ela adquiriu LER. Alessandra. Pois não, Alessandra. Sandra, muito boa noite, prazer falar com você. Alessandra, você disse que houve um desvio de função, ou seja, na prática você era uma coisa e na teoria outra coisa, o que infelizmente no Brasil é comum, né, Neto? Você é registrado na carteira ou no Estado, está numa determinada função, porém na prática exerce outra função, que foi o caso da senhora. Nesse caso, Alessandra, eu oriento a senhora a procurar um especialista na área trabalhista, tá? Porque não tem só a questão agora de um auxílio-doença, e sim desse desvio de função. Então eu vejo aí a possibilidade de 2 processos. Então meu conselho é, procura um profissional na área trabalhista, porque eu sou previdenciarista, tá? Então eu lido com benefícios do INSS. Como houve um desvio de função, nesse caso, o profissional correto não é um previdenciarista, que é o meu caso, e sim um trabalhista, tá, Alessandro? Então procura um trabalhista de sua confiança, que ele vai orientar muito melhor do que eu nesse quesito da senhora. Hoje, terça-feira, estamos ao vivo, Defere no programa Piracicaba Agora para você tirar suas dúvidas com o Leandro. Lembrando que é o Leandro que vai lhe atender. Você vai conhecer ele quando você for no escritório da Defere aqui em Piracicaba, tá bom? 2 telefones para você que está em contato com o escritório, 3377-0270, 3377-0280. Fala, Maria, diga. Pergunta agora da Rosimeire, lá do bairro da Paulista, chegou pelo telefone. Ela diz o seguinte: Leandro, estava afastada por auxílio-doença, código 91, por 1 ano. O INSS liberou para voltar ao trabalho pelo código 31 e a empresa mandou ela embora. Ela quer saber, Leandro, se ela podia ser mandada embora com esse código 31. Sim. Rosimeire, muito boa noite. A pergunta é muito boa. O código B31, gente, para quem não sabe, é um auxílio-doença previdenciário. O B91 é um auxílio-doença acidentário, ou seja, um acidente de trabalho.
Como no seu caso, Rosimeire, você estava nesse último momento no B31, que é o auxílio-doença previdenciário, você não tem a estabilidade, tá? Então, infelizmente, a empresa pode sim rescindir o contrato. Já o B91 não. O B91, gente, tem 2 benefícios. Enquanto o trabalhador está afastado, a empresa é obrigada a pagar o fundo de garantia e depois de reabilitada ou depois de cessar a incapacidade, a empresa não pode rescindir o contrato em, no mínimo, 1 ano. Já todos aqueles de B31, a empresa não é obrigada a pagar o fundo e após rescindir, ou melhor, após findar a incapacidade, a empresa sim pode rescindir o contrato, que infelizmente foi o seu caso. Então, nesse caso, a empresa agiu certa, eu falo com base na lei, tá, Rosimeire? Então, não tem o que fazer nesse caso. Mais perguntas chegando? Pois não, Maria, diga lá. Agora, a Beatriz está preocupada com as possíveis mudanças aí na lei, né, Leandro? Ela diz que tem, comum, né? 56 anos de idade, 26 anos de contribuição. Quer saber se no caso dela, ela vai sofrer as consequências se a lei mudar. Ô Neto, me parece aqui que hoje eu estou o portador de má notícias, né? Pois me é. parece. Ai, aqui. meu Deus. Eu falei 2 não aqui nas minhas 2. Mas é as condições do Brasil, né? Exatamente. Isso aqui acontece todos os dias, é algo corriqueiro, não só aqui em Piracicaba, mas no Brasil inteiro. E, infelizmente, a gente não tem quem mude isso. Exatamente. Por isso que você vem com a realidade. Exatamente. Né? E quando muda para pior. Muda para pior, né? Agora, assim, no escritório, eu sou exatamente isso, Neto. Tem direito? Tem. Se não tem, eu não vou enrolar, não vou roubar o senhor e a senhora. O que eu vejo, infelizmente, em Piracicaba, Neto, pessoas que não têm o direito e o profissional fica pedindo R$500, R$200, todo mês para agilizar um processo que nem existe. Nada. Que nem existe, né? Tá? Então tem casos aqui em Piracicaba que é crime, é cadeia, caso de cadeia. Então, infelizmente, embora eu estou com a memória não muito boa, a pergunta me fugiu aqui, Maria. Se ela vai sofrer. Se ela vai sofrer. Ou sofrer consequências se mudar a lei. Sim. Beatriz, infelizmente, tá? Infelizmente. Se o Bolsonaro conseguir concluir a reforma do jeito que lá está, a senhora só vai se aposentar com 62 anos de idade. Tá? Então, infelizmente, no seu caso, sim, a senhora será atingida e aposentará somente com 62 anos de idade, infelizmente. Agora, a pergunta lá do bairro Pauliceia é o Paulo, que diz o seguinte: tem 20 anos... que trabalha como coletor de lixo, e há 4 anos de coleta hospitalar, 9 anos trabalhando com caminhão, todos os trabalhos registrados. Fará 59 anos agora em setembro de 2019, ele quer saber quando ele vai poder se aposentar. Perfeito. O nome dele, Maria? Perdão. É o Paulo. Paulo, muito boa noite. Paulo, eu não vou ser leviano aqui, dizer que sim, o senhor tem direito à insalubridade. Por quê, Paulo? Quem nos dirá é o PPP dessas suas funções, tá, Paulo? Então, o correto não, o único caminho é solicitar o PPP junto às empresas e pós solicitado, Paulo, leva no escritório para que eu veja o PPP. Se ele for favorável, ou seja, se nesse PPP constar um ou mais agente que a lei previdenciária entende como insalubre, aí sim o senhor tem o direito a aumentar o seu benefício em 40%, o seu tempo exposto àquele agente. Mas precisamos antes, Paulo, ver os PPPs. Então solicita, Paulo, os PPPs nestas 3 empresas, marca o horário no escritório para que eu veja. Com os PPPs em mãos, eu vou te dizer de forma exata se é ou não insalubre. Se for insalubre, nós vamos requerer junto ao INSS o aumento em 40% e o senhor sim vai chegar no tempo para se aposentar. Falando nisso, Leandro, assim, quando você pede a documentação você vai preparar, esse é o seu trabalho. Sim. Você prepara toda a documentação, por vezes procura o INSS onde está agilizando melhor, isso no estado de São Paulo, até outros estados, para dar entrada, para poder conseguir o quanto antes. Agora, isso não impede, que fique bem claro para quem está assistindo também, que a pessoa quando chega com o material e está faltando, ou pior, não vai conseguir, isso não impede você de falar. Eu quero destacar isso porque na grande maioria,
acaba vindo e procurando você, as pessoas ficam deixando rolar. Né? E como é que pode ter esse trato quando é a questão da aposentadoria, que a pessoa precisa se aposentar, que ela precisa daquele dinheiro para se sustentar? Quer dizer, é bom deixar claro isso, né? Quer dizer, a confiança que eu tenho em você é como você trata algo tão importante que é a aposentadoria. Quer dizer, se tem por direito, você vai atrás e vai conseguir. Exatamente. Né? E da maneira correta, e da maneira legal, Perfeito. E da maneira justa. Exato. Porque você pode aposentar uma pessoa com valor mais baixo. Né? Quer dizer, o seu interesse não é esse. O seu interesse é aposentar com a maneira justa que a pessoa tem. Exatamente. Fala um pouquinho disso, até pela sua experiência, do que chega para você e você refaz tudo de novo e a pessoa consegue se aposentar com valor justo, por exemplo. Perfeito. Vou pegar um exemplo aqui, eu não vou falar o nome do cliente para resguardar. Eu peguei, na verdade, esse processo está fresquinho no escritório. Muita atenção, gente. Ele chegou no escritório com 3 carteiras. Uma da carteira, Neto, não tem a identificação, a foto não consta lá. Aham. Tá? Em regra, o INSS nega, porque não tem como comprovar. Claro que tem outros meios, mas nós fizemos uma busca nesses outros meios e não achamos documentos que corroborem essa falta de identificação na carteira. Além disso, gente, ele também, no CNIS dele, o que acontece muito, Neto, e poucos sabem, no CNIS dele, que é a vida contributiva dele, ele tinha 4 anos do CNIS sem remuneração, Neto. E ele ganhou acima do teto. Então, veja, nós olhamos até o CNIS, Neto. Nós fazemos um trabalho na Defere de lupa. Eu costumo dizer que o meu trabalho na Defere é um trabalho cirúrgico. Quando eu analiso um processo, Neto, é como se eu estivesse operando, se eu fosse um cardiologista operando o coração. Tá? Então, assim, nós fazemos um trabalho cirúrgico. Então, veja, o que nós fizemos? O CNIS dele estava com 4 anos, gente, sem remuneração. Olha só. Se vai em um escritório aí, ele não ia fazer nada nessa lacuna no CNIS dele. O que o INSS faria? Ele ia tampar essa lacuna, Neto, com salário mínimo. Então você imagine, Neto, na sua vida contributiva, 4 anos, você ganhou teto. E no cálculo, para chegar no valor da sua aposentadoria, eu preencho essa lacuna com salário mínimo. Consequentemente, você receberia R$1.000 a menos. Pode ter certeza disso, no mínimo, uma lacuna de 4 anos. Então, o que nós fizemos? Solicitamos os documentos junto à empresa para tampar essa lacuna e vamos acrescentar testemunhas para comprovar que a carteira sem identificação é dele, Neto. Então, veja, agora pasme, Neto. Eu precisaria fazer isso? Não precisaria. Sabe por quê? Ele já tem 40 anos de tempo de contribuição. Então, assim, esse tempo da carteira dele não ia interferir de eu aposentar. Então, eu podia ficar quieto, claro, aposentar ele. Seria muito mais fácil, muito mais fácil, mas eu não ia dormir, Neto. Tá? Então, assim, não tem dinheiro que pague o meu sono. Tá? Então, assim, eu não teria nenhuma dor de cabeça, Neto. Eu não ia ter que juntar documento da empresa, não vou ter que pedir testemunho. Então, é um processo que vai demorar agora, Neto. Mas eu podia ficar quieto e aposentar ele com R$1.000 a menos, Neto. R$1.000 a menos é um salário mínimo, gente. Então, nós, na Defere, Neto, estamos lá para fazer um trabalho sério. Tá? Então, nós não vamos deixar nenhum centavo de que é de direito do senhor. O senhor pode ter certeza disso. Quer aposentar certo, fazendo valer tudo aquilo que você pagou, a Defere está em Piracicaba. Porque, Neto, em outro escritório, pode ter certeza, Neto, que esse meu cliente não teria essa informação e aposentaria com R$1.000 a menos. R$1.000 é uma bela diferença, né? Pois não, Maria, pergunta, diga lá. Olha, pergunta também chegando da nossa vizinha aqui, Rio Claro, o Francis está assistindo a gente. Você também, que acompanha das cidades aqui da região, pode participar conosco do programa, tirar sua dúvida aqui com o Leandro, ou até visitá-lo lá no escritório pessoalmente, viu? É o Francis, Leandro, lá de Rio Claro. Ele diz o seguinte, ó, tá quase 3 anos sem registro. Gostaria de saber se perdeu o tempo em que está desempregado, já que ele ficou sem contribuir esse período. Maria, Francis, boa noite. Infelizmente, o tempo... Então, muita atenção, gente, muita atenção. Aquele período que o senhor e a senhora ficam desempregados entre um vínculo e outro, eu torço para que você tenha emprego, não fique desempregado e se ficar desempregado consiga logo de imediato. Mas a realidade do Brasil não é essa. Acho que aí está em quase 15 milhões de desempregados no Brasil.
Sendo que a falácia lá atrás que com a reforma trabalhista acabaria isso, né? Então veja, um desemprego absurdo, assustador. Então, esse tempo entre um vínculo e outro, Francis, se você não contribuiu, você não pode mais contribuir. A não ser que nesse ínterim, entre um vínculo e outro, o senhor foi autônomo. Tá? Então, gente, quem que pode pagar retroativo? Quem que pode pagar para trás? Somente o autônomo, que desempenhou uma atividade autônoma e não pagou o INSS. Se esse autônomo comprovar junto ao INSS que foi autônomo através de provas documentais e o INSS se convencer, este autônomo pode. Agora, aquele que entre um vínculo empregatício e outro não foi autônomo e não pagou o INSS, infelizmente não pode pagar de forma retroativa. Então, meu conselho ao senhor e à senhora que me dá sempre a honra aí da audiência nas terças-feiras, ficou desempregado, compra um carnê e paga como segurado facultativo. Se tiver dúvida, a DEFER está aqui em Piracicaba para te auxiliar. Então, conte comigo, gente. Saibam que vocês, Piracicaba e toda a região, tem um ombro amigo aqui em Piracicaba, que se chama DEFER, que se chama Leandro. Tá, gente? Eu estou aqui para auxiliá-los nesse sentido. Então, não durma o senhor e a senhora com dúvida sobre previdência, sabe? Não, pô, o Leandro está lá. Eu vou ligar no Leandro, eu vou lá que ele vai me ajudar. E eu vou te ajudar. Então, o senhor e a senhora não durma. Pago ou não pago? Qual o código pago? Está certo ou não está certo? Estou em tempo de me aposentar ou não estou em tempo de aposentar? Não. São dúvidas que todos passam, todos nós passaremos passam, né? E todos estão passando agora, os idosos estão entrando na fase da aposentadoria. Né? Exatamente. Então, gente, eu estou à disposição de vocês aqui na cidade para sanar todas as dúvidas no quesito aposentadoria. Agora, Francis, infelizmente, esse período que você não contribuiu, se o senhor não foi autônomo, não tem como pagar mais, infelizmente. Tire suas dúvidas com o Leandro. Olha o telefone para você anotar, você vai ligar amanhã a partir das 8 horas. Eu vi o Leandro lá no programa do Neto, eu quero conversar com ele pessoalmente, levar atenção para o seu pai, para sua mãe, você que é filho, faça isso. Não deixe as coisas acontecer, não deixe a maré te levar não. Nesse país, você ser levado pela maré é ir pelo ralo. Então não pode. Procure quem entenda sobre o INSS, quem entende da aposentadoria para fazer todo o seu cálculo e você chegar com a papelada em ordem lá no INSS. Então, ó, liga para marcar um horário 3377-0270. 3377-0270 ou 3377-0280. Qualquer um dos dois telefones, você vai ligar para marcar um horário com o Leandro. Pois não, Maria? A pergunta agora é lá do bairro Eldorado, a dona Isabel Cristina. Ela diz que tem 60 anos de idade e 11 anos pagos de contribuição. Quer saber, Leandro, quanto tempo falta, nesse caso, para ela se aposentar e se ela tem que pagar até os 15 anos de contribuição? Perfeito. Isabel, boa noite. Sim, Isabel, pela sua idade, como a senhora completou 60 anos pós 2011, por que eu digo isso, Isabel? Completou 60 anos pós 2011. Porque as mulheres que completaram 60 anos antes de 2011 e já eram filiadas ao INSS antes de 24 de julho de 91, o tempo mínimo dessa senhora é menos que 15 anos, igualmente os homens. Tá? Mas como a senhora, Isabel, completou 60 anos pós 2011, o seu tempo mínimo, sim, são 15 anos de tempo de contribuição. Então, se a senhora não tiver nada que acresça o seu tempo, se de fato o seu tempo é somente 11 anos, a senhora tem sim que pagar por mais 4 anos. Ou seja, como a senhora tem 60, a senhora vai se aposentar aos 64 anos de idade. Ao vivo com o Leandro no programa Piracicaba agora. Pois não, dona Maria, pode falar, diga lá. Eu estou pegando aqui um agradecimento ao Leandro. Foi o Ademir que mandou, né? Boa noite. Ele teve o prazer de conhecer o doutor Leandro, foi muito bem atendido, né? Ele é um advogado que se preocupa com seus clientes. Parabéns a ele e às pessoas que trabalham com ele lá, toda a sua equipe, Leandro. Aí, ó. Aí, Neto. Isso é o nosso troféu. Né? Esse é o nosso troféu. Ademir, obrigado pelas palavras, agradeço. Pode voltar, Bruno, obrigado. Agradeço. Eu gosto, Neto, que o cliente, quando vai e deixa aqui em público
o elogio dele, é importante, eu acho legal fazer isso, porque tem muitos clientes, Neto, que estão sofrendo em outro escritório, sendo maltratado, saindo de lá mais desinformado do que entrou, aposentando num valor abaixo. Então, eu agradeço, Ademir, não por mim, tá? Não pelo meu ego aqui, eu fico feliz do senhor ter falado para que os outros que nesse momento nos assistem saibam que tem escritório sério na cidade, né? Isso é importantíssimo. Tem escritório que vai acolher o senhor e a senhora com atendimento como deve. Não como muitos aí que parece que te joga para fora, aposenta R$1.000 a menos. O que é isso? Então, Ademir, eu agradeço a palavra, agradeço pelo privilégio, tá? Conte comigo sempre, passa lá para nós sempre beber aquele café gostoso da Lia. E estou à disposição de você sempre. Tem mais uma participação, né, Maria? Pois não, diga. É o seu Hélio também aqui conosco. Ele dá boa noite, Maria, Neto e Leandro. Gostei muito de conhecer o senhor Leandro no seu escritório. Ele deseja boa sorte a você e que Deus te proteja, Leandro. Ô, seu Hélio, você vê, Maria, ouvir um elogio de pessoas da altura do seu Hélio, do senhor Ademir, significa, Neto, que eu estou no caminho certo. Com certeza. Né? Significa que a gente está no caminho certo. Com certeza. E isso motiva, seu Hélio, para nós continuarmos cada vez mais nesse caminho que nós estamos, que é o bom atendimento, que é o serviço com excelência. Então, Hélio, muito obrigado, meu caro. Agradeço pelas palavras. Saiba que o senhor tem um amigo lá, hein? O senhor tem um amigo no novo endereço lá, Liberty Vila dos Frades, sala 33, terceiro andar. Um abraço. Olha, eu sei que tem muito mais participação, né, Maria? Pois não, tem bastante aí, né? Tem muitas participações, né? Muita gente mandando pergunta hoje, pergunta que já chegaram semana passada que não deu tempo de fazer, mas assim, a gente tem uma lista de perguntas e a gente vai fazendo por ordem para que todas sejam respondidas, tanto as que chegam pelo WhatsApp como as que chegam pelo telefone. Caso você tenha muita urgência em resolver o seu problema, que você está precisando já, entre em contato direto com o escritório do Leandro, marca um horário lá com ele e ele vai te atender. Anota aí os 2 telefones do Leandro e você vai poder tirar sua dúvida pessoalmente com ele e ele vai te orientar muito bem, tá? Muito bom. Leandro, obrigado pela participação. Terça-feira você vai estar de volta conosco aqui, né? Querendo Deus, estaremos aqui, gente. Terça-feira próxima para nós conversarmos mais sobre o assunto mais falado do Brasil, que é a aposentadoria. Obrigado, Leandro. Valeu. Obrigado, Neto. Defere no programa Piracicaba agora.